Dennis Bradley, Rumo às Estrelas. Na sessão de 21 de fevereiro, as condições revelaram-se ótimas. Muita harmonia entre os assistentes reunidos no meu gabinete. Tivemos lá Lady Grey de Fallendon e seu filho, Mr. Stephen Tennant, William Archer, crítico teatral e dramaturgo, Dr. Tigal, psicanalista, e Madame Oswald. Músicas e óperas foram tocadas pelo gramofone. As manifestações começaram aos 10 minutos. Bert Everett, Cocum, Patty Aubrey e Dr. Barnett falaram com as vozes às vezes em tons mais altos que o tom médio das vozes humanas. Conversaram de diversos espíritos amigos. Dois parentes de Lady Grey dirigiram-se a ela, sendo imediatamente reconhecidos. Uma referência a UTF, abreviação do nome de um amigo de Lady Grey, UTE. Em certo momento, um espírito procurou manter com Lady Grey e Mr. Archer conversa em língua espanhola. O espírito de um filho de Mr. Archer apareceu, dizendo que já havia alguns anos, pai e filho trocaram impressões sobre os trabalhos deste na Terra. Dr. Higa não conseguiu identificar uma voz que a ele se dirigiu. Feda flanou pelo recinto, rindo e tagarelando com cada um dos presentes. O espírito de W.A. conversou com minha mulher, comigo, Madame Osborne, Valentim, o mesmo estribilho de sempre. Quando Dorothy virá comunicar-se, perguntou, e a mesma resposta da minha parte. Estou fazendo o possível. Anne falou comigo e minha mulher contou de novo da sua satisfação em ter falado com meu pai. Devo observar que a anotação da voz de Anne, bem como de W.A., nunca variaram em todas as conversas havidas. Eu poderia reconhecer essas vozes entre milhões. Dr. Barnett indagou se alguém desejava fazer-lhe perguntas. Deu a data do seu passamento, 1861, e disse que na Terra fora médico. Fez depois uma longa dissertação sobre as ondas do éter, matéria tão técnica que tive dificuldade em seguir-lhe o pensamento. Lá pelo fim, Cocum cantou La Paloma, numa voz potentíssima que encheu todo o aposento. Voz vinda de cima, de menos de 1 metro de nossa cabeça, enquanto o gramofone reproduzia discos de Caruso, Scott. Bert Everett exclamava, é estranho, e declarou. Depois direi do que se trata. Quando a música chegou ao fim, ele explicou-se, dizendo que também desejava cantar. E de fato cantou 2 versos em voz de timbre muito agudo. Agradecemos a demonstração e ele propuseram-se a cantar novamente. E cantou 3 versos de uma canção que ninguém ali conhecia. Certas notas vinham em tal agudo que não podíamos evitar o riso. Valentim declarou que jamais ouvira Everett cantar e também riu das proezas do parente. Na sessão de 23 de fevereiro estiveram presentes os Seekers, um homem de nome Kaye, eu e o médium. Ia ser a primeira experiência de Mr. Kaye.
As manifestações começaram aos 15 minutos, aparecendo os guias atuais, todos com voz muito nítida. A mãe de Madame Siques manifestou-se, tratando-a de Jéssica, como em sessão anterior. Madame Siques, como costumava chamar-me quando na terra, pergunta a voz Jessia, e referiu-se a outra filha de nome Cecília, que estava com ela no além. Um espírito. Um espírito dirigiu-se a Mr. Keyer, mas em voz tão indistinta que não foi possível a identificação. Disse ter passado havia cerca de 12 anos e que fora amigo de Mr. Keyer. Só então este se lembrou do seu amigo Frank Desprez, que 12 anos atrás fora o editor da The Era. Mr. Keyer conhece Mr. Bradley? Pergunta Desprez. Conheci-o sim, Mr. Bradley deve recordar-se de mim, ele conhece meu trabalho. Mr. Keyer, tem alguma mensagem para alguém? Pergunta Desprez. Para minha filha, leve-lhe meu amor. O espírito de W.A. conversou comigo. Perguntei-lhe se conhecia quem estava sentado à minha esquerda. Hello, meu velho. Foi a sua resposta. W.A. também falou com Mr. Siques e Valentine. W.A. para Mr. Keyer. Sua irmã está aqui procurando falar consigo, mas não creio que o possa. Uma voz então se manifestou. Uma voz então se manifestou para Mr. Keyer, dizendo ser sua irmã. Voz muito fraca. Mr. Keyer pediu-lhe o nome de batismo. Não pude apanhar a resposta. Conversaram por pouco tempo. Quando essa voz desapareceu, Mr. Siques perguntou a Mr. Keyer qual o nome de sua irmã. Greta. W.A. reaparecendo. Foi sua irmã Greta quem esteve falando. O espírito de uma Charlotte, parenta de Mr. Siques, disse-lhe que seu pai ia manifestar-se. Assim sucedeu. Mr. Siques, que está fazendo nessa esfera? Pergunta o pai. Ainda pinto, mas prefiro meus estudos de língua e literatura francesa. Mr. Siques declarou que a voz parecia lhe vir de 3 polegadas do seu olho esquerdo. Ele estava extremamente nervoso e a voz lhe disse: estou te perturbando, Charles? Perguntou. Nesse momento, Mr. Siques sentiu uma carícia na cabeça do lado direito. Com muita alegria e afeto, conversou com todos os presentes. Ao fecharmos a sessão, o Dr. Barnett fez uma brilhante preleção sobre elétrons, moléculas e átomos. Na sessão dia 24 estiveram presentes o Capitão Hicks, Mr. Patrick Murphy, célebre contista americano, Madame Dewey Croft, Madame Mortimer Bryans, o médio e eu. Mr. Murphy não sabia de comunicações espíritas e antes da sessão mostrou-se divertidamente cético, embora sem rebeldia. Disse-nos que a sua única experiência fora com o ator Joey Coyne e alguns amigos em torno de George Grossmith como médio, a ver se conseguiram pancadas. As únicas pancadas que conseguiram tinham sido as que Coyne dera com o pé debaixo da mesa. Bert Everett saudou-nos e a seguir apareceram todos os nossos guias atuais. Mr. Bryans comunicou-se com a sua filha, Wyckoff com Madame Bryans e sua nora. Uma voz dirigiu-se a Mr. Murphy como sendo Harry Grovel, ou coisa assim, a voz. Encontrei-o certa ocasião no Rotary Club em Nova York. Falamos ambos nesse meeting. Eu andava popular Magazine como diretor de publicidade. Mr. Murphy de nada se lembrava. Feda manteve com o Capitão Hicks uma interessante palestra. Minha irmã Anne fez breve aparição. Disse saber que minha mulher estava doente, mas que não era coisa de cuidados, pois breve se restabeleceria, e que assim assistiria à ajuda. W.A. apareceu, falou comigo e com Madame Bryans, que conheceram em vida. Perguntou-me se eu não conseguiria persuadir Dorothy a comunicar-se. Depois se voltou para Madame e Wyckoff, que não conhecera em vida, e disse-lhe: tenho muito prazer em vê-la aqui. Madame de Wyckoff: sabe quem esteve comigo hoje? W.A. pergunta. W.A. Sim, sei, Dorothy. Estiveram lanchando, eu estava lá. No fim da sessão, Everett declarou: o Dr. Barnett quer falar. Barnett dissertou sobre a evolução e progresso mental.
Diz que em sua esfera as mais altas inteligências andavam estudando as condições do corpo físico do homem na Terra e iam dar ao mundo uma fórmula para a cura das doenças. Interpelando a respeito, disse que a primeira fórmula seria a cura da tuberculose, a segunda para o cancro e finalmente a terceira para da sífilis. Deu o nome de uma fórmula de fosfatos. Ele declarou que a maior ênfase que todas as doenças humanas podiam ser curadas. Declarou com a maior ênfase que todas as doenças humanas podiam ser curadas, mas que era desejável que Dewey Croft e eu reuníssemos com Valentine em sessão especial para se discutir do assunto. Pat Obrey teve um longo e divertido colóquio em irlandês com Mr. Murphy e os dois Pats muito fizeram rir a assistência com as suas agudezas. Satisfazendo o desejo do Dr. Barnett, reunimos-nos a 25 de fevereiro. Dewey Croft, Valentine e eu. Bernard manifestou-se imediatamente, falou sem pausas durante meia hora. Disse estar decidido a dar-nos a fórmula para o tratamento das doenças que flagelam o corpo humano, mas que tínhamos de trazer um médico de valor para a anotação da fórmula e dos métodos de tratamento, de modo que fossem escrupulosamente fixados. Declarou que a tuberculose, o cancro, a sífilis e todas as demais doenças podiam ser vencidas e que no futuro a vida humana poderia prolongar-se até mais de 200 anos. Confessei-lhe que depois da revelação que tivera da outra vida, eu não estava de nenhum modo ansioso de passar 200 anos neste nosso mundo, mas que se assim fosse ordenado, minha esperança era de que as condições fossem mais atrativas do que Barnett Shaw, as figuras em seu livro Back to Methuselah, o que fez Barnett dar uma gostosa gargalhada. Durante o dia andei deprimido por várias coisas relacionadas com este livro. Uma delas foi o pedido de um amigo que me fez para suprimir certas informações pessoais, sim, mas de muito valor probante, dadas sobre um dos assistentes. Mas chegaram-me ao conhecimento que durante as últimas semanas, certa pessoa intimamente ligada a mim andava procurando envenenar o espírito de alguns amigos. Pois bem, de modo próprio, sem que houvesse nenhuma sugestão, o Dr. Barnett emitiu a seguinte sentença: todos aqui sentimos o seu estado de depressão e sua irmã quer falar sobre isso. Anne então se manifestou, exprimindo-se uma admirável simpatia e compreensão. Depois dela apareceu W.A., que falou sem um recurso à corneta, dizendo: Herbert, esta é a primeira vez que posso falar sem o auxílio da corneta. Sua voz revelou-se extremamente clara e firme. Entre outras coisas me disse: não se aborreça por causa de Dorothy. Sei que fez o possível para que ela me atendesse. Também Bert, Everett e Cocum apareceram, falaram-nos e bateram-me na cabeça e nos ombros, coisa que nem sempre acontece. O espírito da mãe de Valentine manifestou-se pela primeira vez e falou com o filho por algum tempo. Everett avisou-nos de que Caruso estava presente e Caruso manifestou-se, falando-nos em voz clara e potente. Disse que sua filha, Glória, iria revelar uma excelente voz e que devia ser convenientemente treinada. Perguntamos-lhe se lhe era possível cantar-nos alguma coisa. Respondeu que tentaria. Depois de uma pausa de minuto, cantou um trecho da ópera italiana que não identifiquei. Voz poderosa que encheu o recinto. Barnett pediu que assentássemos às disposições para a fixação das suas formas. Depois da sessão, debatemos o assunto, ficando assentado que, como dentro de uma semana Valentine ia retornar à América, ele e Dewey Croft cuidariam de conseguir que um ou dois médicos americanos de renome atendessem à sessão para tomar de nota do que Barnett dissesse. Também ficou admitida a possibilidade de Valentine voltar à Inglaterra, especialmente para esse fim. Na sessão de 26 de fevereiro tomaram parte Lord Dewar, Mr. Hanner Saffaway, Silwafer, famoso jornalista de todo The People, Mr. J.E. Southwell, o Capitão Hicks, Madame Osborne Leonard, Madame Dewey Croft, Madame Mortimer, minha mulher, Valentine e eu. Os três primeiros nunca tinham assistido a uma sessão de voz direta.
Devo dizer que a maioria dos meus convidados nunca era apresentada ao médio, de modo que Valentim desconhecia até os nomes dos 3 novos convidados. Depois de 10 minutos, saudou-nos a voz aguda de Everett. Também apareceram Cocum e Barnett. Por fim, uma voz nova dirigiu-se a Lord Dewar, dizendo: quero falar com você, Tom Dewar. Lord Dewar. Quem é? Pergunta a voz. Arthur Dewar. Seguiu-se um colóquio íntimo, durante o qual o espírito se referiu a John ou a James Buchanan. A época da morte de Arthur Dewar foi mencionada ao tempo do desastre da Taibridge. W.A. apareceu. Bradley, sabe quem está sentado à minha esquerda? Pergunta. W.A. dirigindo-se para Mr. Southwell. Como vai, Ted? Bradley, para W.A. Tenho boas notícias esta noite, W.A. W.A. Já sei, Dorothy declarou que virá na próxima quinta-feira. Uma voz falou então para Mr. Silwafer, anunciando-se como o avô Hanner, e ambos conversavam por algum tempo. O espírito de Sage Morgan apresentou-se dando nome e sobrenome e conversou com Madame de Wycroft sobre assuntos íntimos. Uma voz anunciou a Mr. Southwell que era a mãe de May. Mr. Southwell, tem alguma mensagem para meus filhos? Pergunta a voz. Apresente minhas saudades a Neville. Houve também referência a outro filho de Mr. Southwell, Peter. O espírito do pai de Madame Osborne Leonard apresentou-se e conversou com a filha. Feda tagarelou encantadoramente com todos, inclusive Valentine. O espírito do Dr. O.M. Laser, grande amigo do Capitão Hicks, falecido há uns 5 anos, veio falar com ele. Revelou voz particularmente clara na articulação. Apanhava com rapidez as perguntas e respondia sem vacilação. Hicks tratava-o de Pio, o apelido que lhe dava na terra. Pio fez referência a alguns livros seus em Chicago. Capitão Hicks: que quer que faça desses livros? Pergunta Pio. De nada me servem agora, fique com eles. O espírito da mãe de Madame de Wyckoff falou com a filha. O espírito: estamos muito desapontados com X. Madame de Wyckoff: por quê? Pergunta o espírito. Porque diz a mulher dizer que Madame Wyckoff. Não posso crer que ela haja dito isso. Como sabe? Pergunta o espírito. Porque eu vi. Não devo dar mais detalhes do incidente a que o espírito se referia, mas posso dizer que a coisa dita proviera de uma terceira e determinada de um terceiro e determinara consequências muito desagradáveis. Isso tornava maravilhosa aquela confirmação por parte de uma voz do além. Não pude contentar-me e exclamei: é tudo perfeitamente verdadeiro e escandaloso. Imediatamente a voz do Dr. de Barnett emergiu do centro da sala. Por favor, evitem aqui na sessão de debate desse assunto. Jonanes falou a propósito do meu trabalho, especialmente a terceira parte, a filosófica. Agradeci-lhe muito o que fizera para esclarecer-me com a sua filosofia e admitir que o valor desse trabalho provinha todo dele. Jonanes observou que nossos cérebros haviam trabalhado juntos, mas fora a minha mão que grafara as palavras. Finalmente o Dr. Barnett apareceu mais uma vez e fechou a sessão. Foi uma noite memorável. Nesta sessão do dia 27 de fevereiro, estiveram presentes Mr. Newman Flores, distinto escritor, Mr. Harold Winbury, o casal Craddock Evans, Miss Queen Biles, minha mulher e eu. Mr. Flores, Mr. Winbury e Miss Biles só foram apresentados ao médico depois de fim dos trabalhos. Luzes brilhantes apareceram no ar logo no início da reunião. Enquanto eu arrumava o gramofone, observei: os espíritos podem gostar de ouvir algo novo. E uma risada de Bert Everett soou no recinto. Cocum disse algumas palavras e o Dr. Barnett falou em diversas ocasiões. A voz de Edward White
dirigiu-se novamente para o casal Caradoc, tratando Mr. Caradoc de Caradoc ou Carade, abreviação que White usava na Terra. Depois de discutir a vida de White no além, a situação de sua família na Terra, Mr. Caradoc perguntou: ainda não esteve aqui com aquela pessoa? Pergunta White. Sim, disse qualquer coisa, mas que não podemos aprender. Caradoc: refiro-me a certa senhora, uma senhora idosa, encontrou-a? Pergunta White. Sim. Caradoc: muito bem, meu caro, e qual o seu nome? Perguntou White. O nome de seu pai. Caradoc: oh, chega, você não o conheceu nunca. Está muito malandro esta noite, meu rapaz. White: aqui não usamos a gíria. Do mesmo modo que em sessão anterior, os Caradocs foram tocados nas faces antes que o espírito desaparecesse. Uma voz falou a Mr. Newman Flores, e pelo que ele pôde deduzir, tratava-se de sua avó. Em seguida veio o espírito de W.A., que falou calmamente, mas triste. Suas primeiras palavras foram: Herbert, meu amigo, não se preocupe, mas com Dorothy já fez o que pôde. Bradley: quer que lhe transmita alguma coisa? Perguntou W.A. Diga-lhe que acho certo que se case novamente. Não quero que fique a pensar que me oponho. Logo depois apresente minhas saudades a Phillips e Beth. Receio que o velho não compreenda. Bradley: bem sabe, W.A., que em meu livro estou lançando a anotação fiel de tudo e não escrevo senão a verdade. Devo anotar isso também? Pergunta W.A. Sim, deve escrever a verdade. Madame Bradley: quer realmente, W.A., que Herbert ponha isso no livro? Perguntou W.A. Querida Mabel, é a verdade deve prevalecer. Bradley: lamento muito, meu caro, mas não tenho tido sorte nesse caso. W.A. fez tudo o que pôde, Dorothy o saberá um dia. O espírito de Fedart circulou pelo recinto, rindo e brincando com todos, inclusive Valentine. Minha mulher perguntou-lhe se W.A. ficara triste com a recusa de Dorothy, e Feda respondeu enigmaticamente: ele agora compreende. Uma voz que Mr. Caradoc descreveu como saída debaixo de seus pés falou bem diante do rosto dele. Caradoc: quer falar comigo? Pergunta a voz. Sim, Caradoc. E quem é que fala? Pergunta a voz. Seu pai. Caradoc: meu pai não pode ser. Como soube que eu estava aqui? Pergunta. Quem o avisou isso? Pergunta a voz. Edward White. Caradoc: bem, se for meu pai. E aqui começou a expressar-se em dialeto galês, que reproduz o vertido para a língua corrente. Fale em nosso dialeto de lá. A voz em dialeto. Que é que quer que eu diga? Perguntou Caradoc. O seu nome em primeiro lugar. A voz. William Evans. Caradoc: onde faleceu? A voz. Em Camardi. Caradoc: no condado? Pergunta a voz. Na cidade de Camarté. Camarté ou Camardi? Caradoc: onde era a casa? Pergunta a voz. Rio acima, havia degraus, muitos degraus, da casa até a estrada. Por que a pergunta? Você costuma ir ver essa casa sempre que está na cidade? Caradoc: meu pai. Nesse momento a corneta caiu no chão. Foi admirável ouvir a conversa entre o pai e o filho no estranho dialeto de galês. Em seguida, uma voz do além se dirigiu a Mr. Harold Wimbury. Aqui vai o relato feito por ele próprio. Feda falou para Newman Flores, que já tivera muitas sessões com Madame Leonard, de quem Feda era o espírito guia. Estive presente a 2 ou 3 dessas sessões a fim de tomar nota minuciosa das conversas. Feda falou com NF. Caradoc disse: Feda, pode dizer-me se vê aqui alguém que você haja encontrado com Mr. Newman Flores? Pergunta. Resposta: oh sim, mas como está engraçado, cortou os bigodes. No momento não compreendi. Bigodes, diz você, Feda? Pergunta. Resposta: sim, rapou os bigodes. Então compreendi. 6 anos atrás, mais ou menos, estive em uma sessão em que Feda apareceu. Neste tempo eu usava bigode, mas já me havia esquecido desse pormenor. Menciono o fato não só pelo fator probante, como para explicar porque antes que Feda se despedisse com um beijo do goodbye, lhe perguntei: por que alguém que eu conhecesse intimamente na Terra? Pergunta. Sim, respondeu Feda, seu pai. Meu pai falecera depois da última sessão a que eu assistira. Poderei falar com ele esta noite? Pergunta. Vou fazer o possível. Quando logo depois a corneta emitiu, adivinhei a voz a mim dirigir. Adivinhei que era meu pai. Deseja falar comigo? Perguntei.
Sim, respondeu a voz. E quem fala? Pergunta. Não pude apanhar a resposta. Pode fazer o favor de repetir o que disse? Pergunta. A voz estava indistinta, mesmo assim pareceu-me ouvir a palavra pai. Mas fique na dúvida, porque em casa tratávamos de Dad. Alguém na sala disse, parece que a voz falou em Walter. Walter? Perguntei a voz. Sim, respondeu. Sou seu conhecido? Pergunta. Sim. De muito tempo? Pergunta. Resposta. De vários anos. Quantos? Pergunta. Cerca de 20. De onde? Pergunta. De Birmingham. E o seu sobrenome? Downing. Deus do céu, exclamei. Que felicidade rever você, Walter. Lembra-se das nossas últimas férias? Pergunta. Sim, respondeu a voz com tom de quem sorri, mas agora dispõe de todas as minhas faculdades. Sempre dispôs delas. Quero dizer que agora me sinto mais... Por aquele tempo, Walter Downing estava atacado de tuberculose, do que veio a falecer logo depois. Alimentávamos ambos grandes sonhos literários, trabalhávamos no mesmo jornal, eu como repórter, ele como redator-chefe. Walter possuía um grande coração, era generoso, culto e a mais amável criatura que conheci. Tem acompanhado a minha carreira, Walter? Perguntei. Sim, estou com você frequentemente. Acho que vou bem? Sim. Já dei tudo que tinha de dar? Pergunta. Não seja tão enfático, meu velho, disse-lhes, rindo. Um ponto interessante logo depois. Lembra-se de Sally? Perguntei. E foi curioso como ergui os olhos como se estivesse falando com alguém acima de mim. A voz soava a alguns pés de altura, bem na minha frente. Sim, disse ele. Dei-lhe lembranças minhas e a todos, diga-lhes que sou muito feliz aqui. Sally era o apelido de uma companheira de nome Sanders. Outra coisa que lhe perguntei. Lembra-se que morávamos juntos? Pergunta. Sim, onde? No hotel. Walter e eu trabalhamos no jornal da manhã e às vezes perdíamos o último trem da noite. Dormíamos então no mesmo quarto em Birmingham, um quarto no Crow Hotel, perto do jornal. Perguntei-lhe ainda de um cachorro da qual era grande amigo. Respondeu que esse cachorro aparecia por lá de vez em quando. Depois de muita conversa, a corneta caiu aos meus pés. A força extinguira-se. A manifestação seguinte foi para Miss Byles, que a anotou com essas palavras. Durante a noite, Madame Bradley perguntou a Feda se havia alguém que quisesse falar com uma senhora que a ajuda em casa. Feda respondeu sem hesitação. Sim, meu pai. Sim, seu pai quer falar com ela. Chamei Feda e disse-lhe que, sendo possível, gostaria de conversar com meu pai e acrescentei. Será que pode fazê-lo chegar até mim? Pergunta. Ao que ela respondeu. Experimentarei já. Logo depois, uma voz do além se manifestou na minha direção, vinda do outro lado da sala. Quero falar com minha filha, disse. Indaguei. Como? A voz respondeu. Sou teu pai, querida. Como vai? Perguntou. Contei-lhe que estava bem. Indaguei dele. Respondeu-me. Sim, sou completamente feliz. Você também? Disse que sim. Perguntei depois quem estava com ele. Deu-me 2 nomes. O primeiro pareceu-me Harry. Ao segundo não apanhei. Que Harry? Perguntei. A voz emitiu um som que me deu a ideia de John. Mas nenhum desses nomes me sugeriu pessoa conhecida. Eu continuei. Meu irmão está consigo? Ouvi um riso. A voz respondeu. Sim, ele está agora um rapagão. A voz dirigiu-se ao Mr. Bradley e disse que me pediu que apresentasse saudações a todos. Para rematar, disse: se há a menor possibilidade disso, eu desejaria falar com sua mãe. Adeus, querida. Nenhum dos presentes sabia que meu pai era falecido e que minha mãe vivia. Igualmente, ninguém sabia que eu tivera um irmão. Esse irmão morrera quando eu tinha 6 semanas e muito naturalmente não guardei do instante. Nada guardei do instante. Nem sabia o seu nome. Quando mais tarde contei à minha mãe o caso, perguntei-lhe se conhecer alguém com o nome de Harry John. Sua resposta foi: Harry John era o nome do teu irmão. Alguns minutos depois, Feda veio a mim dizendo: quero falar com esta senhora. Acrescentou: não tem medo dos espíritos? Perguntou.
Tive de admitir que no começo me sentiram um tanto amedrontado, mas que agora não. Nesse caso, diz Feda. Porque se segura a mão de alguém? Pergunta. De fato, eu estava segurando a mão de alguém, de modo que respondi com uma risada. Feda divertiu-se com o incidente. Também riu-se naquela sua encantadora maneira disse para Mr. Bradley. Ela escreve muito sobre mim, gosto dela. Vou dar-lhe um beijo. Beijou e voltou-se para outro assistente. No fim da sessão, o Dr. Barnett indagou se alguém desejava esclarecimentos. Mr. Evans perguntou por que motivo a corneta através do qual seu pai lhe falava caíra abruptamente. Barney respondeu que a voz não tivera força para sustentar-se até o fim. Entre outras coisas, Barnett falou sobre a possibilidade de aquisição de mediunidade. Perguntei-lhe sobre a fórmula para a cura das doenças. Respondeu que Valentim estava prestes a embarcar e poderia na América arranjar os médicos que tomassem as notas. Tivemos uma sessão bem típica, mas não mais notável do que muitas havidas em Dorincourt. Deliberadamente dei com mais detalhes e com reprodução das notas tomadas por outros, para que o leitor tenha uma clara impressão do que usualmente ocorre nas sessões. Na sessão de 28 de fevereiro, estiveram presentes Mr. O'Hall, a filha e a esposa, Dewey Coffey, Madame Hunt, minha mulher e eu. Os O'Hall nunca tinham assistido a uma sessão e Mr. O'Hall mostrava-se extremamente cético. Dentro de 10 minutos começaram as manifestações, aparecendo todos os espíritos guias. Uma voz dirigiu-se a Miss e Madame O'Hall, tratando-as respectivamente de Maudie e Harry. Sou sua mãe, disse a voz. E uma conversa íntima se travou entre Miss O'Hall e a voz, durante a qual vários nomes de pessoas relacionadas com a família vieram à cena. W.A. falou comigo e minha mulher. W.A. falou comigo e minha mulher, embora reconheçamos que os espíritos não sofrem como nós sofremos na Terra. É forçoso ter em mente que a memória e a afeição sobrevivem no além. Sentimos perfeitamente o tom de tristeza da voz de W.A. W.A. Diga a Dorothy que meu desejo é que seja feliz e goze a vida. Pausa. Estarei sempre com você, Herbert, e trabalharemos juntos. W.A. e eu tínhamos chegado a um plano de admirável compreensão mútua. E sem nada de sentimentalismo piegas, quero dizer que existe entre nós hoje uma amizade que vai além de tudo quanto a Terra conhece. Depois de W.A. apareceu o espírito de um menino, Bob O'Hall, que na sua voz infantil falou com Mr. e Miss O'Hall, chamando ao primeiro grande pá, vovó. Bob foi de fato um neto que Mr. O'Hall perdeu muito cedo. Como nascido na América, jamais tinha visto o avô. Conversou com todos os presentes, inclusive Valentine, falou do seu pai na América. Minha irmã Anne conversou comigo e minha mãe, e minha mulher. Também deu Wycroft Valentine para minha mulher, referiu-se à visita que esta ia fazer à América, dizendo que estaria ao seu lado e olharia por ela. O espírito de George Hunt, marido de Madame Hunt, falou com sua mulher. Disse: não posso compreender porque Dorothy recusa a vir. O espírito de Mr. Bryce, pai da esposa de Dewey Croft, disse a este: procure F, impeça-o de continuar com as declarações que tem feito. Ele está fazendo muito mal à humanidade. A conversa foi depois continuada em russo entre o espírito de Bryce e Mr. Dewey Croft. Tia Carrier falou com minha mulher e com Madame Hunt, sua irmã. Foi conversação íntima e dramática. O espírito referiu-se ao seu testamento e a coisas que depois de sua morte não foram feitas corretamente. Quase no fim da sessão, Dewey Croft pediu a cor com o que cantasse, e o índio mais uma vez cantou no seu tremendo vozeirão. Estive todo o tempo cuidando do gramofone e em certo momento um espírito marcou o compasso batendo na corneta, como se manejasse pauzinhos de tambor. O disco que recebeu essa colaboração foi tocado 2 vezes sem que houvesse intervenção minha.
A tampa está fechada e sobre ela eu apoiava os cotovelos. A 29 de fevereiro organizamos sessão com o senador Marconi e uma dama, sua amiga, o capitão Hicks, o jornalista Page, Madame de Wycroft, Madame Molo, minha mulher e eu. O senador Marconi, duas das damas e Mr. Page não eram conhecidos de Valentino, nem havia nunca presenciado sessão de voz direta. Bert Everett, com sua voz aguda, vinha do teto. Fez as primeiras saudações e o Dr. Barnett manifesta a sua voz grossa no centro da sala. Saúda-nos e diz: paciência, amigos, estamos juntando as nossas forças. Só aos 15 minutos ouvimos a primeira voz, mas enquanto esperávamos, fomos todos tocados pela corneta. O tremendo vozeirão de Cocum assustou um ou dois dos presentes, dos assistentes. Uma voz dirigiu-se ao senador Marconi, dizendo-lhe o nome. Falou em italiano, língua que não sei, e tratou de Guglielmo. Voz um tanto indistinto, o que não impediu que Marconi sustentasse a conversa por uns 10 minutos, sempre em italiano. Mais tarde não disse ele que a voz anunciara-se como a de seu pai, mas que ele não conseguira bastante evidência para estabelecer a identidade. Depois de breve intervalo, esta voz do além voltou-se e dirigiu-se novamente ao senador Marconi. Feda riu e brincou com vários dos presentes. Marconi ouviu a minha conversa em italiano com o espírito? Pergunta. Feda: sim, mas não sei essa língua. Esse espírito parece-se com você. Uma voz dirigiu-se a Mr. Page, que havia chegado com atraso e não fora apresentado a ninguém. A voz chamou Peter. Um tanto indistinto, anunciou-se como de um tio de Mr. Page, falecido havia 35 anos. No fim da conversa, a voz, que se manifestava a 2 palmos de distância de Mr. Page, evidentemente perdeu a força, deixando que a corneta viesse ao chão. Nesse momento, Mr. Page deu um salto da cadeira, também foi tocado na cabeça e no rosto. George Hunt, pai de minha mulher, falou com a filha. W.A. observou que as condições não estavam favoráveis por defeito das vibrações. Por isso, alguns espíritos não falavam com clareza. A voz de W.A., entretanto, mostrou-se perfeita, como aliás a de todos os espíritos guias. Uma voz falou com Madame Molo, numa língua que me pareceu a russa. Era uma senhora conhecida de Madame de Wycroft, já prevenida por Feda de que havia na sala uma pessoa que desejava comunicação. Essa voz tratou Madame Molo como Ana Gregorievna e declarou-se filho do seu marido. Pude mais tarde verificar que o marido de Madame Molo tivera um filho do primeiro casamento, já falecido. Esse enteado sempre tratou Madame Molo de Ana Gregorievna. Depois a voz de Dr. O.M. Laser falou com o capitão Hicks, que deu a esse espírito o tratamento de Pio. As respostas de Pio eram sentenças em estacto, muito vias de humor. Próximo ao fim, o Dr. Barnett avisou-nos de que as forças estavam muito baixas. Indagou se alguém desejava fazer-lhes perguntas. E um brilhante debate se travou. As primeiras questões foram propostas pelo senador Marconi e todos atendemos ao debate com maior atenção. Barnett discorreu longamente sobre as moléculas, elétrons e átomos, usando termos científicos e palavras que eu não entendi. Marconi perguntou-lhe se conhecia o estudo que ele andava a fazer. Barnett respondeu sim, um estudo ligado à altura. O senador Marconi concordou que seus estudos tinham alguma relação com a altura. Perguntamos a Barnett se com o microfone colocado na sala os espíritos poderiam falar por intermédio dele em vez da corneta. Barnett: é possível que os espíritos usem esse instrumento, podemos fazer a experiência. Barnett também disse que novos continentes seriam descobertos no plano terrestre, de muita valia para o mundo. Devo mencionar que a voz de Barnett é alta, claro, distinta, talvez mais alta que a voz humana média. Perguntamos se seria possível instalar um rádio na sala e irradiar pelo mundo que ele e outros espíritos dissessem. Barnett:
É possível, pode ser feito facilmente. A experiência será feita brevemente. O mundo inteiro poderá ouvir vozes do além. Barnett anunciou que grandes revelações seriam feitas no futuro próximo e que um tremendo salto nos conhecimentos humanos se daria provavelmente lá pelos anos de 1926 e 1927. Perguntei-lhe se em futuro próximo seria possível para os da Terra comunicar-se com pessoas do corpo físico dos planetas, e ele respondeu que era e não para tempo muito remoto. Capitão Hicks. Capitão Hicks. Pode uma alma desse plano transmigrar para outro corpo no plano terrestre? Pergunta Barnett. Isso é absurdo. O corpo físico não passa de uma veste que cai antes que a alma entre na existência etérea. Dr. Barnett mostrou-se brilhante na sessão inteira. De tudo tratou com seguro conhecimento. Em várias ocasiões o seu riso profundo e sadio encheu o recinto. Suas proposições eram lançadas sem hesitação, com a confiança e uma inteligência acima da comum na Terra. Foi maravilhoso o seu debate com Marconi, debate entre dois grandes espíritos. O professor Richer, que a despeito de seus longos estudos espirituais ainda tem dúvidas sobre a sobrevivência, publicou que apenas uma mensagem em 1000 vindo dos espíritos revela alguma inteligência. Quero que Richer conheça minhas conversas com Jonanes, dadas na terceira parte deste livro. Também afirmo que nenhuma pergunta que ele fizesse ao Dr. Barnett deixaria de ser brilhantemente respondida. Em voz clara, alta, distinta, Barnett igualmente esclareceria Richer sobre a importância da energia do éter e suas funções no espaço, assunto que, por má compreensão, ainda muito ignorado da ciência. Barnett não apresenta teorias, emite conhecimentos. Estou em absoluto convencido de que não faz a preleção do Dr. Barnett a devida justiça, mas estas notas eu as tomei em ocasião de extremo cansaço cerebral, consequente a excesso de esforço. Cada palavra que dele ouvi, entretanto, está indelevelmente gravada em meu cérebro e será recordada em tempo próprio. Comparecer à sessão do Dr. V.J. Owley, representante da Society for Physical Research, Mr. Cyril Scott, o compositor, Madame Gibbons Grilling, Mr. Dennis Gringley, Madame Leonard, Dewey Croft, minha mulher, e meu filho Dennis e eu. Valentim não conhecia Mr. Scott nem os Grilling, nem meu filho Bert Everett. Cocum e o Dr. Barnett manifestaram-se intervaladamente. Também Feda tagarelou, do seu modo alegre e infantil, com algum dos presentes. O primeiro espírito pessoal foi de uma voz que se dirigiu ao Dr. Owley. Falou em tom muito indistinto, de modo que foi difícil compreender que se tratava de um Dr. Bromley ou coisa parecida. Declarou que trabalhava no mesmo laboratório que o Dr. Owley, mas este nada pôde identificar. A conversa não foi por diante. Ao falar com Madame Grilling, uma voz do além disse: Godfrey. A identificação foi imediata. Em tom muito nítido, travou-se conversação entre a voz e Madame Grilling e seu marido. Logo em seguida, ecoou outra voz que se apresentou a Madame Grilling como Rai. Em pouco tempo, 4 nomes conhecidos foram pronunciados. Depois de saudar-me, W.A. dirigiu-se ao meu filho Dennis, meu velho camarada, disse ele.
Eu estou satisfeito de vê-lo aqui. Denis respondeu alegremente e pôs-se a conversar de maneira mais espontânea possível. W.A. Sei, meu cara, que você seguiu meu corpo. Denis, o que quer dizer com isso, W.A.? Perguntou. W.A. Quero dizer que seguiu meu corpo até a sepultura. O espírito de minha irmã Anne apareceu. Herbert, estou tão contente de que trouxesse o Denis. E entre ambos travou-se uma conversa muito afetuosa. Tivemos depois o espírito do pai de Mr. Leonard, que tratou o filho de Will, apelido que lhe dava na terra. Uma voz chamou Mr. Cyril Scott, anunciando-se como o avô Scott, e tratando de Cyril, como a voz não conseguia clareza, não foi possível a conversação. Mesmo assim, o espírito deixou uma mensagem a Mabel, nome de uma parenta de Mr. Scott. George Crawford novamente falou com De Wyckoff. Sempre o vozeirão tremendo de De Wyckoff dizia ser o mesmo que ele tivera em vida. De Wyckoff pediu-lhe que explicasse como conseguiria descobri-lo e vi falar-lhe. Crawford respondeu: vi uma luz que me atraiu, então reconheci entre os que estavam reunidos em sessão. Muitos outros espíritos rondavam, de modo que tive de esperar a vez para apresentar-me. A luz que atrai os espíritos, evidentemente, emana do médium, explicação que já tem sido dada em muitas outras ocasiões. O Dr. Barnett, que anteriormente já advertia que as condições não estavam favoráveis, voltou para dizer que havia na sala alguém a pôr em dúvida a origem da voz. Por fim, como de costume, ofereceu-se para responder as perguntas. Constei o Dr. Uley se tinha alguma a propor. Nada me ocorre, foi sua resposta. Pareceu mal isso, porque qualquer questão que propusesse seria de valor do ponto de vista da investigação psíquica, já que o Dr. Barnett é uma das inteligências mais brilhantes que conheço. Denis, na sua opinião, quanto tempo levará a Igreja Católica para aceitar o Espiritismo? Pergunta Dr. Barnett. Muito pouco tempo, meu rapaz. Dr. Uley comparece como representante da Society for Physical Research. Deve notar que é um homem paciente, notavelmente justo. Concordou comigo que as vozes que se haviam manifestado vinham de todos os pontos da sala. Este capítulo último do meu livro, embora colocado no meu, refere-se a mais sublime meia hora de conversa em que já tomei parte, marcará talvez a mais bela noite de minha vida. Se outras eu tiver metade tão belas, tão ricas de inspiração, passar-me-ei para o outro lado a entoar um cântico de graças. Foi a noite de todos os meus amigos do além, amigos que velam por mim na terra e aos quais me reunirei mais tarde. Sessão de 3 apenas, minha mulher Valentim e eu pedi aos amigos que se manifestassem, a fim de que eu lhe agradecesse o concurso de que eu lhes agradecesse o concurso de que nos haviam dado para afirmar em nossa convicção a certeza da sobrevivência, e todos se manifestaram. Agradecemos ao grande Dr. Barnett e termos inundado com a luz do seu intelecto. Meu caro senhor, disse ele rindo, meu intelecto nada vale ao lado de outros que aqui existem. Valentim, pode dizer-nos algo sobre aquele assunto da Guiana? Pergunta Dr. Barnett. Parece-me bem os preparativos feitos. Ouvi tudo que esta tarde você discutiu com o Mr. Bradley no escritório. Agradecemos a Beth Everett tudo quanto havia feito por nós. Ao despedir-se, ele bateu nos ombros. Kokun e Wartchef apareceram a conversar um com o outro. E como nós três mantivéssemos a nossa admiração, houve um momento que as 5 vozes soaram na sala simultaneamente. Patty O'Brien trouxe-nos a sua alegria, a moda irlandesa, e o pequeno Bob O'Hall falou de Pet e do velocípede. Falou também da tia e do avô e da conversa com seu pai na América sobre coisas inglesas. Um tio de Valentim, de nome George, falou-nos, e ao sobrinho em tom oratório. Anya recordou nosso primeiro encontro em Arlena Towers.
ocorrido 10 anos depois do seu passamento, e do muito que aconteceu desde essa época. Agradeço de tudo que havia feito por mim. Acentuei que, por maior que fosse a amizade que nos unia na terra, o afeto que hoje nos ligava era infinitamente maior. Oh, meu querido, exclamou Anne, na sua maravilhosa entonação enriquecida pela purificação da morte. O meu amor por você não tem limites. Acompanhá-lo-ei sempre. Anne sucedeu W.A. falou. Sabendo que ia passar algum tempo sem ouvir sua voz amiga, emocionei-me com grande sinceridade. Agradeci-lhe a maneira esplêndida pela qual me ajudou na assimilação da grande verdade. Minha mulher consultou se eu podia referir-me a Dorothy neste livro, sem lhe disfarçar o nome. Cara Mabel, por que não? Pergunta. É a verdade. Referiu-se depois a uma pequena cigarreira de ouro que lhe pertencera na terra e mandou-me que nela fizesse gravar as iniciais de seu nome e a trouxesse comigo como lembrança. Também agradeceu ao Valentino e sua admirável cooperação, graças à qual pôde conversar com seus amigos da terra em voz natural. Entre W.A. e eu formou-se uma amizade que, como não existe no mundo, porque se trata de sentimento que perdurará pela eternidade. Que excelente criatura já fez muito pelo esclarecimento da humanidade, e seu alto espírito progredirá sempre rumo aos mais altos píncaros. Depois de W.A. tivemos Jonanes, que falou da sua colaboração na parte filosófica deste livro. Suas palavras foram íntimas e amigas. Fez sentir que estaria comigo sempre que eu dele tivesse necessidade para a continuação do trabalho empreendido. Perguntei-lhe se isso significava da sua parte ficar com um dos meus espíritos guias. Sim, meu caro senhor. A partir deste momento e sempre que possa necessitar de mim, basta que se sente e pense em mim. Virei trabalhar ao seu lado. Deu-me boa noite de despedida e compreendi que um laço mental me ligava doravante. Por todo o tempo que eu passasse na Terra, aquele filósofo de 2000 anos de idade apareceu finalmente Bert Everett, que nos falou a todos de um modo admirável. Diz: todos os espíritos encontrados nesta sala e a todos vejo de sorriso nos lábios. Foi essa noite um dos maiores acontecimentos da minha vida, tão grande que não cabem palavras. Sinto-me impotente para dar as impressões sentidas. Um maravilhoso quadro de grande amor, de grande beleza, de grande esplendor. Jorge Valentino embarcou para a América no Aquitânia, tendo ficado comigo em Dorincourt durante toda a sua estada na Inglaterra. Devo dizer que se trata do homem mais simples e cheio de bondade que jamais encontrei na vida. Conquanto não seja versado nas coisas do mundo, como tanto de nós, a natureza o dotou de uma elevação inata superior à da grande maioria das criaturas, tão modesto que não parece compreender o seu imenso valor como instrumento mediúnico. Dei neste livro apenas uma rápida indicação do que é o objetivo de tantas personalidades sobreviventes. Todos se manifestaram, fizeram de modo pessoal. As conversas foram em várias línguas: russo, espanhol, italiano, alemão e até no dialeto de galês. O resumo das sessões havidas, a maioria dos quais duraram cerca de 2 horas, foi reduzido ao mínimo de palavras possíveis. Enquanto os homens de renome que vieram assistir às nossas sessões se retiravam tomados de assombro, o Valentino tudo encarava como se tratasse de coisa mais simples e natural possível. Tenho a opinião de que é o maior médico que o mundo já viu. Sua visita na Inglaterra marcou uma época, permitiu grande avanço rumo a um campo novo do conhecimento. Diante do nosso mundo desordenado, um panorama novo se abriu, de ilimitada grandeza e potencialidade. Dennis Bradley, Rumo às Estrelas.